Fala comigo, my friend. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui nesse canal. Me chamo Cleiton Alves, sou um dos integrantes aqui do Guias Trader e desde já é um prazer imenso ter você aqui comigo. E hoje, nada mais, nada menos, eu vou te ensinar a como traçar linhas de suporte e resistência. Então, sem mais enrolação, bora simbora. Vamos lá, rapaziada. Quando eu comecei no mercado, né, ali em 2020, já faz 5 anos que eu tô no mercado, eu aprendi que para mim traçar linhas de suporte e resistência, eu teria que fazer o quê? Vir no gráfico de H1, né? Eu acredito que você também talvez tenha aprendido assim, só que hoje eu vou te mostrar uma maneira diferente de como é que eu faço para traçar minhas linhas de suporte e resistência. A gente passava aqui o gráfico para H1 e aí a gente fazia o quê? Pegava ali as últimas três velas, os pavis ali das últimas três velas ou corpos também, pegava ali e fazia a marcação dessas últimas três velas. Só que isso daqui já está muito ultrapassado, rapaziada. Muito ultrapassado. Então a gente vinha aqui, fazia as marcações das últimas três velas de H1. E aí a gente tinha as nossas zonas de suporte e resistência. Só que me fala se isso aqui às vezes vai demorar demais para você poder operar. Então, para mim não faz mais sentido analisar o gráfico fazendo as marcações dessa maneira. Então, para mim, o que é que eu observo hoje? Eu começo a analisar as regiões que são fortes. Primeiramente, né, Cleiton, que são regiões de suporte e resistência. Fala, my friend, tô interrompendo o vídeo aqui só para poder te dizer que no dia 30 de maio a gente vai fazer um aulão gratuito, onde eu vou te ensinar tudo sobre nano tendência e também o operacional de vela a vela. Então, se você quer participar, clica aqui no link que está na descrição e já garante a tua vaga. Lembrando, são vagas limitadas porque vai ser um evento gratuito e o Zoom tem limite de pessoas, beleza? Então já clica lá, garante a sua vaga e bora que bora, te aguardo no dia 30. Lembrando, você nunca vai enxergar mais o mercado da mesma maneira depois desse aulão. Bora embora, continuar a aula aqui, né? Galera, regiões de suporte e resistência são nada mais, nada menos que regiões ali onde o preço tende a respeitar. Então se a gente tem um suporte, é como se a gente tivesse um chão onde o preço bate nele e sobe. A nossa região de resistência é quando a gente, às vezes, tem ali um teto, o preço vai lá e começa a despencar. Então, zonas de suporte e resistência são nada mais nada menos do que isso. São zonas onde o preço tende a reverter ou então a respeitar aquela região com uma retração ou então com reversão. O que eu quero que você entenda hoje é que a gente não precisa passar para H1 para fazer as nossas marcações de suporte e resistências. Eu vou te ensinar a marcar no próprio tempo gráfico. Mas o que eu quero que você entenda é que para a gente poder operar zonas de suporte e resistência, a gente precisa identificar as regiões que são melhores. Por quê? Como assim, Cleiton? Como é que eu identifico uma região, primeiramente, a partir de qual momento eu posso operar um suporte ou uma resistência? Galera, as nossas regiões de suporte e resistência é interessante que esteja pelo menos dois toques naquela mesma região, para depois a gente trabalhar o quarto toque ou o quinto toque, e assim sucessivamente, também depende do contexto que o mercado está apresentando. Mas para a gente enxergar uma zona de suporte e resistência, a gente precisa ali pelo menos de dois toques em cada região. Então, se a gente consegue identificar uma região que talvez esteja lateralizada, ou então uma região que esteja trabalhando em um canal, vai ser assunto também de outras aulas que eu vou trazer aqui para vocês dentro do nosso canal, mas a gente pode fazer o quê? A gente pode, a partir do momento, beleza, o preço se movimentou dessa maneira aqui, tá? Eu identifiquei ali duas possíveis regiões. Quais são essas possíveis regiões? Essa região aqui de suporte e essa região de resistência. Se a gente for observar, a gente também vai ter outras regiões no meio desse gráfico. Só que essas outras regiões que tem aqui no meio do gráfico são chamadas de zonas intermediárias. Então, zonas intermediárias são aquelas zonas que ficam ali no meio do gráfico. E a gente também as nossas zonas de extremidades, que no caso são as regiões que a gente vai ter mais distante ali no preço. Então, tá bom. Cleito, entendendo isso, em qual é que eu vou trabalhar? Galera, a gente pode trabalhar nas duas regiões. O que a gente tem que entender é o contexto desse gráfico. Pô, como é que o mercado está chegando? O mercado está chegando, está revertendo, está ganhando cada vez mais força em direção à região. Então, se nesse caso o gráfico está ganhando muita força, está acontecendo também, que muitas vezes acontece, do preço estar rompendo e desrompendo essas regiões, são regiões intermediárias que se tornam muito fracas. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma região de suporte e de resistência, que ela começa a ser rompida várias vezes, isso indica para a gente que aquela região não está conseguindo segurar o preço. Então não tem interesse para a gente poder operar nessas regiões. Ah, Cleide, então quer dizer também que só as regiões intermediárias que podem ser formadas essas acumulações, onde pode acontecer vários rompimentos? Não, também pode chegar algum momento que o gráfico ele pode vir aqui e romper várias vezes essa região de suporte aqui também. E com isso, quando a gente vê que o preço não está respeitando aquela região, o que é que a gente faz? A gente evita operar nelas.
Então tá bom. Para a gente poder trabalhar ali uma região de suporte e resistência, é interessante que tenha pelo menos dois toques ali na mesma marcação, no mesmo ponto ali, para a gente poder trabalhar uma retração ou então uma reversão de suporte na resistência, beleza? Então vamos lá. Agora que a gente conseguiu entender essa relação de suporte e resistência ali, a gente vai vir aqui na corretora e eu vou mostrar para vocês que nós não precisamos estar passando para H1 para poder fazer as marcações. No próprio tempo gráfico aqui que a gente for operar, a gente consegue ver quais são as regiões que estão boas, quais são as regiões que estão respeitando, beleza? Então, como eu falei, é interessante que a gente tenha pelo menos ali uns dois toques na mesma região para que a gente possa trabalhar o terceiro toque, tá bom? Vamos dar uma passada aqui para o final aqui desse gráfico para a gente poder ver ali uma movimentação melhor. Naquele momento ali não está interessante. Ó, pronto. Achei aqui uma lateralização. Se a gente for observar aqui, ó, a gente tem uma lateralização aqui dentro, né? Então, essa lateralização aqui demonstra para a gente que o preço está formando topos e fundos lado a lado. Então, nesse caso, é o melhor momento para a gente poder trabalhar com zonas de suporte e resistência, aguardando o preço e trocar nas extremidades para a gente poder trabalhar uma reversão ou uma retração, beleza? Então, vamos aqui. Tá, Cleiton, o mercado fez isso daqui, ó, fez esse movimento. O mercado está aqui trabalhando nesse movimento lateralizado. Qual vai ser a região que eu vou marcar? Ó, vamos lá. Que a gente poderia fazer várias marcações, como eu falei, quando o mercado é lateralizado assim, ele fica regiões extremas, regiões ali também que não são tão extremas, que são aquelas zonas intermediárias que eu falei para vocês, mas eu vou demonstrar aqui, tá bom? Então, ó, vamos fazer aqui. Vou marcar essa região e vou marcar essa região aqui também, beleza? Então, vamos lá. Se a gente for observar, o que era que o preço estava fazendo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o point fix, para a gente poder... Point fix aqui, pronto. Se a gente for observar, o que era que o gráfico estava formando aqui, ó. Ele veio, formou esse topo, depois veio aqui um pouquinho mais abaixo, não chegou a tocar nessa região aqui, depois retornou ali acima, também não conseguiu ir buscar a máxima ali, depois retornou aqui embaixo, deixando pra gente o quê? O nosso segundo toque aqui nessa região, né? Aqui nesse caso, como não tinha acontecido essa outra movimentação, a gente talvez poderia subir aqui um pouco mais a nossa região de suporte. Por que que eu falo que a gente poderia subir essa região aqui de suporte? Porque aqui, ó, a gente consegue enxergar que o ponto onde estava mais sendo respeitado estava sendo aqui atrás. E também se a gente for olhar aqui um pouco no passado do gráfico, a gente tem confluência também com outros topos, ó, que foram bem respeitados. Então, a gente poderia marcar aqui. E aí, vamos observar aqui o que foi que o preço fez. O mercado foi e rompeu aquela região de resistência nossa. Beleza. Aqui nessa região de resistência, se tivesse acontecido no caso, tivesse acontecido ali no caso só isso daqui no gráfico, a gente não conseguiria enxergar nessa resistência aqui qual seria o melhor ponto para a gente poder trabalhar, entendeu? Então, por quê? Porque o mercado deixou esse topo aqui e deixou esse outro aqui. Já na região do suporte, a gente consegue identificar ali qual está sendo a melhor região para poder trabalhar no momento, porque olha só a confluência aqui dos dois fundos se confluenciando. Então, na resistência, a gente ainda não tem um ponto forte ali, mas ali na região do suporte a gente já tem. A gente teria uma região que seria intermediária ali na região da resistência, que seria essa daqui, ó, um pouco mais para baixo, ó, tá bom? Só que essa região aqui, ela já tinha acontecido o rompimento, a não ser que a gente fosse trabalhar o falso rompimento aqui nessa região, mas aqui já tinha acontecido o rompimento, né? Aconteceu o rompimento ali, o preço retornou e respeitou aqui o falso rompimento. Beleza, então a gente tem essas duas regiões aqui, tá bom? Vamos lá. O mercado veio e trabalhou aqui na região do suporte. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar ali a relação a partir do terceiro toque na região de suporte e na região de resistência. Aqui já tinha acontecido um toque, o mercado deixou um fundo, aqui também já tinha acontecido outro toque, o mercado deixou outro fundo. O que é que a gente vai esperar? Vai esperar o preço vir trabalhar aqui novamente pela terceira vez. E o que foi que aconteceu? O preço chegou e respeitou lindamente essa região aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma região de suporte que está sendo válida, que está sendo respeitada, tá bom? E aí, beleza, depois o mercado veio aonde? Veio aqui em cima, ó, na nossa região que a gente teria marcado ali que seria intermediária. E depois, o que foi que ele fez? Veio novamente aqui na região do suporte, só que não respeitou a retração. Nesse caso aqui, ele respeitou a reversão. Porém, muitas vezes a gente pode ali ter filtros e gatilhos para poder não pegar esse tipo de operação e evitar esse loss. Então, as velas aqui, essa vela que veio buscar, veio revertendo com a reversão muito forte. E aí também pode ser que ela não tenha vindo tocar de início. Então, o tempo ali também para a gente poder pegar uma retração é um bom filtro para a gente poder evitar muitos tipos de loss, beleza? Então, depois o mercado, ó, não respeitou a retração, mas respeitou a reversão. Foi trabalhar na região de resistência, respeitou a nossa região de resistência intermediária e depois aqui, ó, ele já formou, vamos dizer assim, uma região aqui, ó, nessa região mais extrema aqui, ó. Por quê, ó? A gente tem toda uma região aqui, ó. A gente tem toda uma região aqui, ó.
Então, desse toque para cá já ficou mais ali, vamos dizer, simétrico, esses topos aqui. Então, respeitou essa região intermediária, respeitou a de cima também. Depois o preço veio trabalhar na região do suporte. Já não respeitou aqui no suporte para a gente. Só que por essa movimentação aqui, ó, se a gente for observar, como eu tinha falado, né? A gente estava analisando daqui para trás. Mas se a gente for analisar aqui agora, esse próximo toque aqui que veio, o mercado já deixou uns paviozinhos ali um pouco mais abaixo, onde a gente poderia estar baixando a nossa região de suporte ali para poder pegar uma taxa mais bem posicionada. Então, não é porque você já fez essa marcação aqui que você tem que usar ela e deixar ela para o resto do movimento do gráfico. Não. Vai acontecendo os movimentos, a gente vai fazendo o quê? Vai ajustando essas regiões de suporte e resistência. Então, aqui a gente poderia ajustar aqui, ó. E aí também um bom filtro que a gente poderia colocar é que a gente observar os padrões que esse gráfico está formando. Antes estava respeitando as retrações, não era isso? Mas agora ele já não tá, ele já não respeitou mais essa retração aqui, ó. Não respeitou a retração, então respeitou a reversão. Então a gente pode analisar esse padrão e quando o preço vir trabalhar aqui novamente, a gente ser esperto e não pegar uma retração, e sim pegar uma reversão, entendeu? Mas a região de resistência, a região de resistência estava respeitando as linhas de suporte e resistência como retração. Então, vamos lá, o mercado respeitou aqui retração, respeitou aqui retração, respeitou aqui retração. Depois que veio buscar aqui a região de suporte, foi trabalhar lá em cima novamente, respeitando a retração, respeitou duas vezes. Depois aqui aconteceu o rompimento, mas o mercado já reverteu. E aí uma coisa que eu quero que você aprenda aqui em suporte e resistência é que observe o que é que o preço está formando. Se o preço começa a formar, ó, topos e fundos ascendentes dentro de uma região lateralizada, a qualquer momento pode vir a acontecer o rompimento dessa região. Então a gente tem que não só saber analisar ou marcar uma região, a gente precisa analisar o contexto que o mercado está nesse momento, beleza? Então vamos aqui continuar analisando, ó. Mesma coisa, cara. Padrões, são padrões, o mercado apresenta padrões para a gente. Se a gente conseguir identificar esses padrões, a gente vai conseguir ser lucrativo aqui. Claro que seguindo o gerenciamento também. Então o mercado veio fazer o quê? Veio buscar a região de suporte, ó, chegou bem próximo aqui, respeitou aquela primeira região que a gente tinha marcado, né? Que seria intermediária, respeitou uma retração, mas na outra região lá de baixo, ó, que o gráfico estava mostrando isso para a gente, não respeitou uma retração, mas respeitou uma reversão. Então nesse caso aqui a gente já teria evitado esse loss e teria pego um win aqui. Depois o mercado, ó, foi trabalhar na região de resistência ali, respeitou novamente, depois aconteceu o rompimento. Então, são essas e outras coisas que você precisa ter ali em observação a relação a marcar a zona de suporte e resistência. Não quero que você fique engessado, eu tenho que passar para H1 para fazer essas marcações, ou eu só vou pegar ali se o preço for pegar naquela região lá isolada. Não, você tem que analisar o contexto, como é que o mercado está chegando na região, como foi que essa região foi respeitada outras vezes, entendeu? Então, essa aula de hoje é basicamente isso, para te passar uma visão sobre suporte e resistência. Fica de olho no canal, já se inscreve aqui também e segue a gente lá no Instagram, @guiastrader. Tamo junto, my friend, bora que bora e até a próxima aula.